Graças a Deus. Povo de Deus, convosco seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Ao Deus eternal, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao nosso Pai Celestial, aquele que vive e reina para todo sempre. A Ele honras e glórias. Adoremos ao Senhor. Que tenhamos em nossos corações esse desejo, esta obrigação de adorarmos, de louvarmos e de exaltarmos por tudo aquilo que Ele tem feito, tanto em nossa vida, como na vida do próximo. Pois sempre que se vê alguém receber algo de Deus, e ainda mais a pessoa sendo merecedor daquilo, todos dizem graças a Deus. Deus o socorreu, Deus o abençoou, Deus o fez prosperar. A menos que seja pessoa maligna, e o maligno ore por ele. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias capítulo 51, versículo 15, nos diz: Ele fez a terra com o seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Louvado, exaltado seja o seu santo nome. Palavra de Deus por intermédio do profeta Jeremias, mostrando o quão soberano o Senhor nosso Deus é, e afirmando: Ele criou a terra com seu poder. Ele ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Questionamentos sobre Deus existiram, existem e existirão. Homens discordando, concordando, tentando levar o povo ao descrédito. E alguns afirmando que não há Deus nos céus. Recordo-me, eu era garoto, na escola primária. E tinha, num livro, uma história a respeito de dois homens que estavam a viajar. Pararam à sombra de uma árvore em uma fazenda. Aquele homem olhou um pé de jabuticaba e também um pé de abóbora. Viu umas abóboras gigantescas, muito grandes. E ele olhou para o seu tamanho. Aquele pé de abóbora não era muito grande. Ele então olhou para o pé de árvore e disse: Olha, eu posso contender, eu posso afirmar que Deus não sabe fazer as coisas. Porque um pé de abóbora desse, pequenino, ao tamanho da fruta, e olha o tamanho desse pé de árvore, com as frutinhas tão pequenas. Isso porque Deus não manja do assunto. E o seu colega dizia a ele: Você está dizendo asneiras. Mas ele insistia que ele estava correto, que ele estava certo. Então disse: Olha, a viagem é longa, nós já estamos um tanto cansados. Eu vou deitar aqui um instante na sombra, já passar o calor do sol,
Enquanto isso, eu vou pensar na vida. E quando ele estava deitado, bem tranquilo, veio uma jabuticaba e caiu sobre o seu nariz. E ele se assustou, levantou, e o seu amigo vai e fala para ele: olha, você diz que Deus não sabe fazer as coisas. Que Deus colocou uma abóbora muito grande numa ramagem tão pequena. E que se fosse você teria colocado as abóboras nesse pé de árvore tão grande e essas frutinhas tão pequenas lá no pé de abóbora. Imagina agora uma pequena jabuticaba que caiu sobre a sua cabeça. Se fosse uma abóbora pesando 10 ou 20 quilos, como estaria você? E ele teve que repensar o seu posicionamento. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colherá. O que chama atenção é que Deus, na sua forma de falar, de levar o homem à compreensão, de levar o homem ao entendimento, tão somente com a pequenina jabuticaba, fez ele mudar de ideia, fez ele crer na soberana vontade de Deus, no poder, na sabedoria e no conhecimento do nosso Rei Celestial. Jeremias, nas suas palavras, tendo certeza disto, ele faz tamanha afirmação. Deus criou a terra pelo seu poder, mostrando ao povo judeu as suas transgressões, os seus pecados, os seus maus momentos. Pois Deus havia dado toda a terra, naquele período de Jeremias, ao rei da Babilônia, ao Império Babilônico, para reinar. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu criei, eu fiz, eu entrego para quem eu quiser, porque eu sou Deus. E quando afirma-se que Deus criou a terra, nós vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí nós vamos para Isaías capítulo 45, versículo 18, diz: Deus criou a terra e não criou vazia, mas criou para ser habitada. Então quem é que está certo aqui? É Gênesis ou é Isaías? Meus irmãos, nós observamos na palavra do Senhor. Antes que Deus criasse a terra, já tinha feito os céus, os anjos. Até Satanás já tinha sido criado e tinha pecado e transgredido contra Deus. Para nós conhecermos e compreendermos a criação de Deus, a restauração de Deus, é assunto para outro vídeo, mas todo aquele que estuda teologia sabe disso. Quem estuda angelologia, antropologia, ele vai ver que Deus aqui restaurava e moldava e fazia, dava agora um direcionamento, um novo direcionamento, pois agora tinha um plano de criar o homem aqui nessa terra. E a forma que Deus criou, com o seu poder, dizendo: haja. Só trevas. Ele chega e diz: haja luz e houve luz. Haja divisão entre céu e terra. Expansão e expansão. E chamou a porção seca terra.
todas as ordenanças. Ordenou a terra, ordenou as águas, deu ordem aos céus, criou luminares para o dia e para a noite, astros e estrelas, tudo pelo seu poder. Estabeleceu leis, normas, estatutos inquebráveis, irredutíveis, irreformáveis, para que o homem compreendesse quão grande é o Senhor. Criou tudo isso pelo seu poder. Por mais que o homem tente negar a soberania de Deus e dizer que o mundo surgiu por acaso e que houve o Big Bang, e a Bíblia não descarta isso não, ela até afirma, é só mergulhar nela que você vai compreender. Houve o Big Bang, sim. Houve um cataclisma na Terra, sim. Antes de Deus aqui estar falando sobre Gênesis. Por isso eu digo Gênesis, Deus está restaurando. Não é mais para anjo habitar, quem vai habitar é os homens. Ah, mas Charles Darwin disse que o homem virou de macaco. E tenta provar, e vão continuar tentando. Não vão conseguir provar coisíssima nenhuma. A Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ponto final. E invente teorias que bem quiserem. Fale o que bem acharem que devam falar. Deus vai continuar sendo Deus. O homem vai continuar sendo homem. E o homem que quiser ter comunhão com Deus terá. E quem não quiser, prossiga na sua caminhada. É um assunto seu. Porém, a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus Criador. Deus de poder e glória. Deus que criou os céus, a terra, o firmamento, o espaço sideral, e estabeleceu leis pelo seu poder. Criou a lua e deu à lua normas a cumprir. Lua nova, crescente, cheia, minguante. Deu ao sol normas a cumprir. As estrelas e a todo e qualquer astro. Tudo pelo seu poder. Por mais sábio e intelectual que o homem seja, ele tem que compreender que há um Deus nos céus. Se ele não quiser ir para a igreja, se ele não acreditar no pastor, se ele não acreditar no padre, não tem problema nenhum. O importante é que ele creia na soberania de Deus. Pois é Deus é quem dá o direcionamento para que ele vá tendo cada vez mais um pensamento abrangente e criando mecanismos e fazendo o povo compreender melhorias para esse mundo que Deus criou. Quando o homem quer se aparecer, é problema dele. Deus não está nem aí para isso. Deus criou todas as coisas pelo seu poder soberano. E quando nós vemos Paulo escrever aos Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33, é muito conhecido.
até o 36. Diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois eternamente a ele. Louvado seja o santo, bendito e adorado nome do Senhor. Todos os homens, quando têm uma alta posição social, financeira, têm um nível intelectual elevado e querem elaborar um grande projeto. Na limitação humana, ele já afirma: ninguém faz nada sozinho. Por mais que um governante, um chefe de Estado, um rei, ele tem que montar um corpo de governo. Muitas das vezes fazer um governo de coalizão, até com quem pensam diferente, para executar uma grande tarefa, uma grande obra, e mostrar então que o seu plano dará certo e que ele será bem sucedido naquilo que ele tenta fazer. E muitas das vezes se decepcionam. Quantos governos começam e depois, já que de repente tem que demitir ministros, tribulações, angústias começam a tomar conta e às vezes nem sequer consegue terminar o mandato. Porque é a mão do homem. Por mais que tenha consultado os melhores conselheiros, as melhores equipes técnicas, e depois começa a se perguntar por que falhou, por que não deu certo, o que aconteceu. Se lá dentro estavam os renomados, os cabeça de ouro, os intelectuais, e por que não deu certo? Porque ali estava a mão do homem. Mas Deus, ao criar o céu, a terra, o firmamento, tudo está de pé até hoje. Por qual razão? Como é que ele fez? Como ele fez para que tudo desse certo? Que jeito foi? O que é que ele usou? Quais ferramentas? Ele usou o seu poder, ele usou a sua sabedoria e o seu conhecimento. Louvado seja o seu santo nome. Sabedoria e o poder e o seu conhecimento. Não precisou consultar a ninguém. Não precisou reunir os céus e dizer: olha, anjo fulano, o que é que eu tenho que fazer, Gabriel? Ó, arcanjo Miguel, o que é que eu devo fazer para poder consertar a terra? Como é que eu devo criar um mecanismo para dia, para a noite, para o céu, para a terra, para a lua e as estrelas? Deus não precisou perguntar a ninguém. Ele agiu pelo seu poder, a sua sabedoria e o seu entendimento. Louvado e exaltado seja o seu nome. Sempre Deus, eternamente Deus, a fazer aquilo que só Ele é capaz de fazer. Quando nós vemos na palavra do Senhor, no Salmo de número 136, no capítulo 136, no versículo 5, até o versículo 7. Diz: aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez o céu com o seu entendimento, porque a sua benignidade é para sempre. A terra, os luminares,
fez todo esse planeta nos conformes, totalmente estatutado para o homem cumprir os seus estatutos. Mas o homem não quer cumprir. Problema do homem. O homem diz ter o seu livre-arbítrio, faz o que ele quiser e arque com as consequências no final. Faça o que tu queres. Desobedeças à vontade. Negue. Fale o que bem entenderes contra Deus. E no dia do juízo, acerte as contas com ele e ouças a condenação que tu próprio te condenastes. Negando, sendo obstinado, inclinado ao mal e ao erro, aos prazeres desse mundo e à desobediência total para tentar desacreditar a um Deus poderoso que o homem nunca terá condição de desacreditar. Pois ele é o Criador de todas as coisas, sem pedir permissão para ninguém, sem pedir que alguém o instruísse. Ele fez e está feito. Com o seu poder, com a sua sabedoria e com o seu entendimento. Eles assim será. E assim foi feito. E assim será. Então por que os maremotos? Então por que os terremotos? Então por que vulcões em erupção? Então por que tragédias? Vendavais? Quer dizer que Deus criou todo esse mal? O homem colhe o que plantou. O homem tem procurado se distanciar de Deus desde o início da criação. E quanto mais ele faz isso, mais amarga vai se tornando a sua vida, mais difícil, e ele cada vez mais endurecido. E aí Deus manda o castigo, para que o homem então se arrependa e se volte para ele. Se volte para ele que tudo criou, que tem o domínio sobre tudo, até sobre o demônio e sobre o inferno. Deus tem o domínio. E Deus, ao dominar sobre tudo, ele pode anistiar quem ele quiser, perdoar quem ele quiser, fazer o bem a quem ele quiser, contanto que o ser humano a ele seja fiel e reconheça ele como o Senhor, Criador absoluto de todas as coisas. E então se aproxime dele e clame por ele a misericórdia. E ele então atenderá o pedido, estenderá as mãos e abençoar, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fez. Ele faz. E ele vai continuar fazendo. Pois o poder está com ele. A sabedoria está com ele. E o entendimento está com ele. E aquilo que ele tem, ele faz questão de compartilhar com seus filhos. É uma herança, é um direito nosso que ele nos deu. Cabe a nós tomarmos posse deste direito. O Senhor Jesus Cristo diz: eis que vos dou o poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões, para enfrentar as adversidades e tudo aquilo que vier contrário à tua sorte. Eu te vos dou poder. Quantas setas malignas, quantas ideias do inferno vêm sobre a mente humana. Ideias para você fazer aquilo que desagrada a Deus, desagrada a si próprio, que pode destruir a tua vida e da tua família também. E ainda arcar com as consequências na vida espiritual, correndo o risco de morrer sem Deus e enfrentar as trevas para todo sempre. E não consegue se livrar dos pensamentos.
e não consegue se livrar dos desejos. E eu te digo, Deus criou a terra, céu e tudo com o quê? Com o seu poder. Ele compartilhou esse poder conosco, sim, por intermédio de Jesus Cristo, quando diz, eu vos dou poder. Se Ele nos deu esse poder, esta outorga de poder, é para usarmos o poder da sua palavra e então criarmos mecanismos, criarmos meios de vitória, expulsarmos as forças do inferno, as potestades dos demônios e então estarmos em paz. Porque Deus nos deu poder. Não foi somente para nós termos uma arma bonita e poderosa e mostrarmos, olha, eu tenho o poder. Você está usando as armas que tem? Use as armas que tem. Deus nos deu armas poderosas para enfrentar até mesmo os demônios, expulsá-los no nome de Jesus e triunfarmos sobre ele no nome de Jesus. E para isso, é preciso clamar ao céu por sabedoria. Não é a sabedoria humana. Não é aquele que se empolga, eu sou sábio. Quantas pessoas se aparecem dizendo que é sábio, quando é um miserável, picareta, trapaceiro. Isso não é sabedoria. Isso é astúcia de demônio. Certo? O homem sábio, ele é humilde. Ele tem para si, tem prazer em compartilhar, porque recebeu de Deus. E é isso que ele faz. Ele tem o entendimento necessário para atuar de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque essa é a receita criadora de Deus: poder, sabedoria e entendimento. Louvado seja o seu santo nome. E quantas vezes o homem não quer aceitar? Por mais humilde que seja, na hora do aperto, da agonia ou da dor, da murmuração, do achar que pode falar o que ele quer. Fala o que eu bem entender. Ninguém vai me proibir. A agonia é minha. Quem está passando a dor sou eu. Eu é quem tenho que dizer o que quero. Tem que desabafar. Tem que pôr para fora a minha revolta. Por que Deus fez eu passar por isso? Você não sabe, não compreende o que Deus está fazendo contigo para te levar a outro patamar, a outro nível, galgar outros degraus. Cabe a Deus entender o seu projeto, o seu processo, o seu trabalhar, o seu proceder. Jó, quando estava tudo a mil maravilhas, fazendo festas e banquetes, tendo amigos para todos os lados, filhos, filhas, que comiam e bebiam e pecavam à vontade. Jó intercedia por Deus perante ele, os seus filhos, até que Deus dá aquela permissão ao diabo. Porém, estabelece-lhe uma restrição. Toque em tudo que ele tem, mas na sua alma não. Seu espírito não. Isso é meu. Jó perdeu a riqueza. Perdeu seus filhos. Era notícia, mas desgraça em cima de desgraça, tribulação em cima de tribulação. E ele não negou o nome de Jesus. Não negou o nome soberano do Deus Todo-Poderoso. O diabo, raposa velha, chega para Deus e diz, claro, tu tirou a riqueza, tu tirou seus filhos, as amizades, as pompas, as glórias, mas ele tem uma saúde de ferro. O cara daquele não se entrega fácil. Ele aceitou tudo isso, ele pode trabalhar, seja lá do que for, e viver com aquela vida pobre, mas com uma certa dignidade, de não se corromper. Tira a saúde dele. Eu quero ver. Deixa ele no chão. Que aí ele não vai ter mais nada, nem condição de trabalhar, nem coisíssima nenhuma.
E Deus disse, pode tocar do corpo dele. E a lepra tomou conta. Além de leproso, humilhado, pobre, paupérrimo, e a esposa nazoreia dele infernizando. Cadê teu Deus agora? Onde é que ele está? O desespero toma conta. E até Jó, em momentos de aflição, questionou a Deus falando que não devia falar. Mas Deus tem o momento e a hora exata para ir corrigir os seus. E deixou Jó falar. E a lepra continuou. E ele se coçando. E a mulher dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Essa véia fez raiva até umas horas para Jó. Amigos falando mal. Caiu no descrédito total. Jó 38, Deus aparece para ele. Diz, ô Jó, meu amigo velho, vamos conversar nós dois. Versículo 2, assim, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei e tu me responde. Era Deus dizendo a ele, onde é que tu estava quando eu criei a terra? Tu estava onde, Jó? Onde é que tu estavas quando eu criei a terra? Com o meu poder, com a minha sabedoria e com o meu entendimento. Tu sabe dizer? Jó disse, não sei não. Sabe dizer quem foi que pôs as medidas e sabe o tamanho total desse planeta Terra? Não. Sobre o que estão fundadas as suas bases, quem assentou a pedra de esquina? Versículo 6. 7. Quando as estrelas da alva juntas se alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam? Quem encerrou o mar com portas? Quando transbordou, saiu da madre. Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Tu estava onde, Jó, quando eu estava fazendo isso? E Jó tem que escutar calado. Versículo 21. De certo tu sabe, né, Jó? Porque já então eras nascido? Porque é grande o número dos teus dias, Jó? Como se ele estivesse dizendo a Jó, ô Jó, tu nasceu há 10 mil anos atrás, Jó? Jó, que é isso, Jó? Tu tava mais Raul Seixas? Tu tava onde? Tu era nascido quando eu fiz a terra? E mostrei tudo? Hein, Jó? Tu sabe? Jó está quieto. Não tinha o que responder. Tu estava onde quando eu criei a terra? Aí ele vai para o versículo capítulo 42. Depois de Deus ter lhe dado grandes aulas, inúmeras orientações, e ele agora está diplomado, ele agora compreende o agir e o trabalhar de Deus. Por quê? Que muita gente já não é mais murmurador. Porque já sofreu tanto para aprender? Para saber que Deus faz como quer, a hora que quer, do jeito que quer? Porque Ele é criador de todas as coisas? Que então ele não murmura mais, ele aprendeu a confiar no Senhor. Aí Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, 42 primeiro. Bem, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, a qual e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Agora Jó se arrepende perante Deus de ter falado, de ter murmurado, de ter questionado tudo aquilo que ele discordava. Muito embora ele continuasse leproso. Mas ele diz assim, olha, eu ouvi falar de Deus, mas agora eu estou vendo o Senhor face a face, todo o seu proceder. Deus disse, Jó, sim, ainda tem uma empreitada para você. Você vai orar para os seus amigos. Mas senhor, eu estou leproso, você vai orar para os seus amigos. E Deus foi lá no coração dos amigos dele, impulsionou, eles vieram para Jó fazer oração. Ordem é ordem. E quando Jó estava orando, Deus mudou seu cativeiro. Sarou sua lepra, solucionou os problemas. Ele compreendeu que Deus é criador de tudo. Ele compreendeu que o poder, que a sabedoria e o entendimento está nas mãos do Senhor. Por isso que Deus é digno de honras e glórias. Jeremias, sabiamente nas suas palavras, afirma: Deus fez o céu, fez a terra com o seu poder. Quando se vê os homens achando que o poder está nas mãos deles, que ele deita e rola, faz o que ele bem entender, você vai até aonde Deus lhe der essa permissão. Até o mar tem que se curvar às ordenanças de Deus. As ondas, Deus diz, tu vai até aqui. A tua permissão é até aqui e daí para trás. Por que razão? Porque ele tem o domínio. Ele fez. Ele tem todo o poder. A sabedoria e o entendimento. Que o grande Deus dos altos céus nos dê a capacidade, cada vez mais, de termos o poder. Pois um cristão sem poder, meu irmão, a ganância dos homens é querer poder político, poder financeiro. Mas nós temos um poder maior que todos esses, que é o poder para enfrentarmos as trevas, enfrentarmos os demônios e subjugarmos o poderio satânico. Se você puder enriquecer e ficar milionário, glórias a Jesus, vá em frente. Mas o poder que Deus está disposto a entregar-nos é um poder espiritual. E com ele você vencerá os demais poderes. É preciso levantar um povo forte e poderoso da terra. Não tem mais possibilidade de pregar o evangelho sem poder, meus irmãos. Sem sabedoria e sem entendimento. O gramicismo tomou conta das igrejas de Deus. O comunismo está instaurado aí dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica. Não escapa não. Se você é católico honesto, busque a Deus. Se você é evangélico também. Muitos pastores e padres já não temem a Deus, não. Quantos que bateram palmas para o Bolsonaro? Agora eles estão aplaudindo o Lula. É lá que está a chave do cofre. É lá que estão os seus conchavos políticos. Os homens gananciosos não estão nem aí, não. O gramicismo está instaurado nas vestimentas, nas roupas, no estilo, de todo jeito. É preciso ter poder para combater obra de demônios, irmãos. Tem demônio disfarçado de cristão. Diabo manso. Pois, tem diabo até falando de mistério dentro da igreja. Tem o crente dizendo que é Deus. Com roupas escandalosas. Não tem o discernimento. Não sabe o que é a roupa dela ir para a praia. E a qual é que ela deva ir para o culto, adorar o Senhor. Os homens da mesma forma. Tem coisa escandalosa. Sabe o copião com a calça ligada? A camisetinha toda arrochada. O cabelo de tupete.
Não tem diferença nenhuma. E para ele está tudo certo. Sem se falar nos seus ideais maléficos, malignos que o mundo tem mostrado. E ele quer viver a seu modo. E o evangelho sem poder não vai resolver nada e nem também vai para o céu. Nem pastor e nem rebanho. Se faz necessário termos poder, poder transformador, o camarada pode vir para a igreja do jeito que ele bem entender. Cheio de demônios, cheio de capeta, cheio de tudo. Mas dentro desse território, onde é um território de poder de Deus, ele vai passar por um processo transformador e vai glorificar o nome do Senhor, porque todos verão que Deus transformou sua vida. E agora ele tem sabedoria do céu para viver em sociedade e ele tem entendimento, porque é isso que Deus quer. O que Deus criou como modelo, como norma para nós seguirmos. Poder, sabedoria e entendimento. O Deus Criador criou a terra dessa forma. E depois de fazer tudo isso, criou o homem. E criou o homem para quê? Para badernar? Para fazer o que quer? Nós temos uma alma para dar conta a Deus no nosso final. Nosso espírito para viver com Ele eternamente. Portanto, tememos a Deus. Vamos temer ao Senhor. Adorá-lo na beleza da sua santidade. Pois em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E triunfaremos. E venceremos as batalhas como verdadeiro povo de Deus. Povo especial, zeloso de boas obras. Você, meu irmão, minha irmã, indiferente da igreja que tu vá. Se tu é católico, se tu é evangélico, se tu é assembleiano, batista, metodista, não importa. Importa que tu é filho de Deus. Vamos formar um batalhão forte para pregarmos o evangelho. Anunciarmos ao mundo perdido a grandeza soberana do Senhor. Tendo a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. E poder mostrar ao mundo perdido que só o Senhor é Deus. Podermos combater os ideais maléficos, satânicos que têm tomado conta do território. E mostrar que há um Deus forte a dominar. Porém, não espere de grandes caciques. Não espere que grandes líderes, presidente de grandes ministérios, de grandes convenções, para fazer nada por você, não. Pode ter alguns honestos? Pode. E pode ter alguns que Jesus vai chamá-lo no chicote e botar-lo no caminho? Pode. Mas, infelizmente, a maioria já pertence ao sistema. Já estão caminhando lado a lado, ombreados com o sistema. E Deus não faz parte de sistema algum. Ele diz, eu sou o que sou e fora de mim não há outro e a minha glória eu não divido com ninguém. Ele é a fonte provedora. Ele é o solucionador dos problemas. Ele tem o poder, ele tem o domínio, a sabedoria e o entendimento. Busque a Deus, meu irmão. Poder de Deus, sabedoria de Deus e conhecimento de Deus. Use da autoridade. Quando vier as setas malignas, diga Deus, em nome de Jesus Cristo, essa influência do demônio, sai. Se alguém estiver te infernizando na empresa, vá para casa, dobre o joelho diante de Deus, diga Deus, eu entrego nas tuas mãos e toda aquela opressão diabólica vai cair por terra, ou ele vai sumir, ou aquele anjo que matou Herodes lá ainda tem a mesma espada. Cabra ruim, ou ele se conserta, ou ele desce à sepultura. Ah, mas eu sou bonzinho, irmão, eu não tenho coragem de fazer oração dessa não. Por que você não tem? Se ele não tem... Se ele tem coragem de te oprimir. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Você não tem que fazer nada. Você só tem que ser fiel a Deus. Ser honesto e pregar o evangelho puro. E brilhar no meio das trevas. Só isso. Se alguém levantar as patas com você, ele decide. Ou ele muda de ideia, ou ele muda de endereço. E o endereço para cabra ruim é Deus passar a espada. O Senhor pelejará por vós. Isso é bíblico. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora, seja sincero, que Deus não tem compromisso com canalha. Deus não tem compromisso com mulher descarada. Nem com cabra safado, vagabundo, sem vergonha. Deus só tem compromisso com quem é sincero diante dele. Seja honesto, fiel. Com todas as suas dificuldades, não entregue os pontos. Lute, batalhe e vença. E Deus há de ser contigo. Amém? Você que está interessado em mudar a história nacional, ora comigo nesse momento.
Você que está desviado, volta para Jesus. Você que é filho de crente, que não conhece a Deus ou que ouviu falar, vem, rapaz, se une ao Senhor. Se aproxima de Deus. Se você não quiser ir para a igreja, não tem problema. Começa a servir a Deus aí no seu castelo. E deixe Deus trabalhar na sua vida e depois a sua vida vai mudar. Se um dia você quiser ir para uma igreja, ore ao Senhor, peça a direção e procure uma igreja que tenha um povo sério, pregando o evangelho puro, e lá se una a esse povo e faça então o querer de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Ora comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a todo o povo que há de ouvir essa mensagem. Pai Santo, para que tu possa abençoá-lo, fortalecê-lo, direcioná-lo e fazê-lo prosperar. Pai Santo, aquele que não conhece a tua palavra, que tu venha salvar, libertar e mostrar-lhes o verdadeiro caminho do céu e o teor da tua palavra. Aquele que está doente, que seja curado. Aquele que está aflito, ó Deus, que tenha as suas aflições desaparecidas. Que venha paz sobre aquele que está atribulado. Ó Deus, aquele que não consegue se concentrar. Aquele que sofre a pressão das setas do inferno, que o Senhor dê-lhe autoridade e poder para repreender toda a força maligna e então triunfar. Ó Deus, abençoe os pais, os filhos, abençoe as crianças na sala de aula, levanta verdadeiros professores e mestres professoras que venham a ensinar com temor a tua palavra. Ó Deus, que na faculdade tu possa colocar, Senhor, muitos cátedras, muitos homens e mulheres que tenham coragem de falar a verdade, pois é imposta para nós uma espiral do silêncio, para então nos fazer calar. Deus eternal, em nome de Jesus Cristo, fortalece o teu povo, levanta um batalhão forte de homens e mulheres, aptos para pregar o evangelho, aptos para falar da tua palavra, da tua grandeza, e bombardear a seara dos demônios, e mostrar para o mundo que a seara é do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A ti toda a honra e toda a glória. Ó Deus dos céus, que ouve nos céus a nossa oração, manifesta o teu poder sobre a nossa vida, faça justiça à nossa causa, abençoe a nação brasileira, no nome adorado de Jesus, derramando a tua bênção, o teu bálsamo, sarando, libertando e fazendo o teu povo prosperar no nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, põe, Senhor, em governo, Senhor, pessoas honestas, pessoas sérias que amem essa nação e que tenham um patriotismo sincero, não patriotismo de Copa do Mundo, não patriotismo, Senhor, de 4 em 4 anos, patriotismo somente de bandeira e disso daquilo. Nós queremos um patriotismo real, como tem o povo de Israel, como tem o povo americano, japonês e inúmeros outros. Deus, que o povo brasileiro que passe a amar essa nação e que tu possas fazer dessa nação uma grande nação para a glória e louvor do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Conto contigo nessa empreitada. Oremos pela nação brasileira e Deus nos abençoará ricamente.